Tá na vida, serpenses! Bom, hoje a gente veio gravar um podcast com dicas para o Enem. Estamos aqui com a professora Ana Amélia, nossa professora de gramática, o professor Josh, professor de literatura, e o professor Raniel, professor de redação. Bom, você aluno do ensino médio sabe que o Enem está chegando e a gente veio aqui passar algumas dicas para vocês. Exatamente. O Enem vai ser nesse domingo, dia 13, né? E vamos conversar com a Ana Amélia. Ana Amélia, como é a gramática no Enem? Como cai? Boa noite. Boa noite. Para todo mundo. Uma pergunta muito interessante, porque a gente precisa entender, né? E eu sempre falo isso para os alunos em sala, e muitos, inclusive, me perguntam: nossa, professora, às vezes eu tenho a impressão de que não cai gramática no Enem, nas questões, né? E isso é um equívoco muito grande, porque a gramática é sim cobrada, mas de uma forma um pouco diferente do que a gente tem nos outros vestibulares. Então, quando a gente pensa em vestibulares do tipo Nesp, Fuvest, Unicamp, a gente consegue nas questões identificar, né, o conteúdo programático que a gente vê no ensino médio, morfologia, sintaxe, né? E no Enem isso não é tão nítido, né? Na verdade, nós usamos, né, o conteúdo gramatical em prol da interpretação. Então, a grande sacada, né, o grande lance aí da prova do Enem é a leitura e a interpretação de diversos tipos de texto, né? Pensando aí em conteúdos que mais caem dentro dessa abordagem, os gêneros textuais são, assim, em disparados, né, os que mais são cobrados, né? O que são esses gêneros textuais? São os textos que nós usamos no dia a dia, que a gente precisa ler, interpretar, a função social desses textos. Então, por exemplo, caem textos de um cartaz, textos de uma propaganda, de uma bula de remédio, de uma música, uma tirinha, né? Então, são, assim, diferentes textos que a gente tem que dar conta de lidar no dia a dia e saber interpretar. E aí o conteúdo gramatical entra como suporte para eu poder interpretar esses textos, né? Então, não são poucas as perguntas que nos conduzem às marcas linguísticas desses textos, né? Como assim? Você tem lá uma propaganda e aí, com frequência, o Enem pergunta sobre marcas linguísticas, ou seja, elementos gramaticais que fazem com que aquele texto seja chamado ou identificado como uma propaganda, né? Então, assim, é claro que então esse conhecimento gramatical de saber o que é um verbo no imperativo, por exemplo, né, que eu estudo lá nas aulas de verbo, vão me ajudar a identificar, né, naquele momento, que essa é uma marca linguística de um texto, né, que usa esse tipo de verbo. Sim. Então, isso é muito importante a gente entender. Não é que não cai gramática no Enem, mas a abordagem, ela destoa um pouco dos vestibulares um pouco mais tradicionais, né, que nós temos aí. Entendi. Ela cai meio que de forma indireta ali, né? Isso. Não, tipo, explícita. Até porque, depois o Raniel vai falar melhor, né, sobre a redação. Nós temos uma competência inteirinha na redação, que vale 200 pontos. E nessa competência, aí sim, né, serão cobradas coisas do tipo regência, concordância, pontuação, acentuação, ortografia, né, e todos aqueles conteúdos aí que nós trabalhamos ao longo do ensino médio. Então, assim, jamais a gente pode ter a audácia de pensar: nossa, eu não preciso estudar gramática, não preciso, saber gramática para o Enem. Não, é claro que não é nada aprofundado nas questões, porque a ideia do Enem mesmo é essa capacidade de comunicação, de leitura, de interpretação, né? Mas isso é de uma forma um pouco mais, vamos dizer, aprofundada na redação, né? Quando aí a gente vai analisar os textos e aplicar essa prescrição gramatical. Ah, sim, entendi. E Josh, e a literatura? Como ela cai no Enem? Que você recomenda, tipo, livros pra gente poder estudar? Vamos lá, partindo também um pouco desse mesmo pensamento que a Ana Amélia está trabalhando ali, né? A gente precisa entender que a área de língua portuguesa como um todo, na verdade não é a área de língua portuguesa no Enem, é a área de linguagens e códigos, ou seja, o eixo não é dentro da teoria sobre o processo todo, né? Da codificação das regras do português dentro das questões, claro, e na literatura correspondente não vai ser a teoria da literatura, a historiografia dos movimentos um a um,
com seus respectivos ali, motivadores ali de características, os autores mais notáveis de cada época. O enfoque não é esse. O enfoque, quando a gente fala em uma área de linguagens e códigos, é pensar as manifestações da linguagem. E no meu caso, que é a literatura, são as manifestações textuais linguísticas, né, textuais de linguagem, dentro de um campo chamado campo artístico. Ou seja, são textos que a relação entre conteúdo e forma, ela tá ali ou um passando do outro a nível da forma, às vezes sendo mais trabalhada do que necessariamente o trabalho do conteúdo, ou no mínimo em equiparação. Então não é um texto que simplesmente está ali para expressar uma mensagem, é um texto que trabalha a própria constituição dele para expressar essa mensagem. Esses são os textos que a gente diria que são áreas ali, que são questões que estão envolvendo a disciplina de literatura dentro do Enem, né? Então, vejam, se a gente está falando de textos que são artisticamente motivados, tem um trabalho conteúdo e forma ali em jogo, isso abre um escopo de pergunta imenso. Você pode perguntar um monte de coisa. Trabalhando em cima de um texto que tem essa motivação, você está ali, de alguma forma, contemplando competências ali, habilidades dessa área que a gente, dessa disciplina que a gente chama literatura na divisão convencional, né? Para o Enem, partindo disso, é muito importante ficar atento à questão da interpretação também, mas como a gente sabe que a literatura ela aprofunda a interpretação às vezes em aula e tudo mais, no Enem são interpretações ali mais pautadas, né, que já estão em maior acordo, então não tem tanto um lugar subjetivo que o aluno vai preencher, até porque a gente está numa prova de teste nesse caso, né? Então são leituras ali, lugares de interpretação mais ou menos já mais para mais consolidados, né, no ambiente no domínio da interpretação. Para a questão de livro que você falou, não tem uma lista de livros, né, como FUVEST e Unicamp, que direcionam e aí eles miram só naqueles textos de toda forma possível, né? No Enem, como não tem isso, a gente, dentro dessa abordagem toda, a gente pode esperar de toda a variedade de texto, só que um recorte eu consigo adiantar para vocês que é a tendência, né? Textos de autores brasileiros. Sim. Né? Então, isso é um foco ali bem grande pro Enem, né? É raro a gente ver, mesmo que sejam em língua portuguesa, mas a tendência maior para autores brasileiros do que autores, por exemplo, portugueses mesmo. É um enfoque. E, sobretudo, muito atento com Machado de Assis, porque o Enem costuma gostar, pelo menos uma questão, costuma ter algum trecho, né? Alguma questão ali envolvendo um conto, envolvendo um trecho dos romances famosos, né? Da trilogia que a gente chama trilogia realista, mas de autor ali, Machado de Assis, muito atento, e ficar sempre em flerte ali com a história. É importante saber ler, acessar aquele texto já mais ou menos pensando de que século mais ou menos a gente está falando aqui, para direcionar essa interpretação, porque é uma interpretação mais concisa ali naquilo que já está consolidado no campo das leituras dos textos. Entendi. Você falou que na pergunta para ser respondida sobre o século, né, que você falou que tem uma relação com a história, você tem que, assim, claro que você vai estudar para a história, mas você tem que ter um breve conhecimento sobre história para poder responder as questões de literatura? A literatura, sobretudo como o currículo dela vinha sendo pautado e ainda está muito em voga, né? A gente ainda está um pouco nessa sombra. Ela é muito encarada na historiografia da literatura, ou seja, a o prosseguimento ali das marcas estéticas de cada período da literatura. Então a gente tem ali, por exemplo, a gente vê o trovadorismo na Idade Média, a gente vai ver o Renascimento em 1500, começo de Era Moderna. E aí, por que eu falo da questão da história? Porque ajuda muito você ter um bom recorte panorâmico ali, que é conhecimento de mundo que a gente fala, né? Quando a gente fala conhecimento de mundo, esse é o primeiro campo que a gente acessa. Saber mais ou menos quando as coisas estão acontecendo no mundo, né? Ter esse reconhecimento de que existem séculos para trás de mim e eles estão ainda em atuação, porque tem coisas que a gente ainda herda e vê acontecendo materialmente na nossa estrutura de sociedade hoje em dia. Então é esse campo, é esse domínio da história. Ter conhecimentos de mundo, ter uma boa leitura de um repertório histórico, saber falar que se você está dentro do século XVIII, você está pensando ali no começo de Revolução Industrial, você está pensando ali no final do século XVIII,
esse rumor ali da Revolução Francesa, você está pensando ali, por exemplo, na independência dos Estados Unidos. Ter esses campos, estão muitas revoluções acontecendo, né? Ter esses campos para saber direcionar seu olhar para o texto, pensar que então esse texto provavelmente vai falar sobre liberdade, esse texto provavelmente vai falar sobre cidadania, sobre tolerância, sobre qual que é o lugar de um cidadão numa sociedade funcional. Percebe? É esse jogo. Saber ter um horizonte histórico, né? Para dialogar com o texto. Ah, entendi, certo. E você, Raniel, finalizando o Enem, bati o olho no tema. O que eu penso para fazer a redação? Boa noite, família Serpêncio. Vamos lá. Pegou a redação, a primeira coisa que você tem que fazer, olhar um caderno e ir direto na redação. Ler os textos motivadores, ler o tema que está sendo proposto, até porque o Enem como um todo já é uma grande coletânea. Então, além dos textos motivadores, as questões relacionadas à área de ciências humanas e de linguagens estão sempre em diálogo, discutindo. Então, aí você tem uma base de repertório já. Interessante você trabalhar, ler com atenção. E na redação é o que vai contemplar tudo, gramática e literatura. Ali ele está percebendo, a banca percebe como esse candidato domina a linguagem de fato. Porque, apesar de parecer um bicho de 7 cabeças, o que você está fazendo é defendendo um ponto de vista em relação a um tema proposto. Um detalhe importante é que, ultimamente, o Enem está sendo muito específico. Então, é importante fazer essa leitura adequada para fazer esse posicionamento. Não cabe mais utilizar palavras muito genéricas. O Enem pede muito especificidade. Então, coisa, nada, algo, tomar muito cuidado com isso. Porque como é uma proposição específica demais, eu preciso ser muito específico no uso do registro da palavra escrita. E aí vai entrar toda a parte gramática. Eu preciso conhecer muito bem a gramática, eu tenho que fazer o uso correto. Erros de concordância, nominal e verbal, são erros graves, infrações graves, tem que tomar muito cuidado. Uso de estrangeirismo, já que contempla muito a questão da língua portuguesa no Brasil e tem toda essa característica nacional, então usar bem a língua portuguesa com muita propriedade, saber a estrutura de um texto dissertativo, não pode esquecer, tem que ter introdução, desenvolvimento e a conclusão, encaixar isso no repertório. Lembre-se sempre que é uma opinião, mas eu preciso validar a minha opinião, e aí eu preciso apresentar um repertório sociocultural, trazer esse repertório para a discussão, e não só trazer como alinhavar com o meu argumento. Eu preciso que os dois estejam em consonância. Às vezes eu tenho um repertório muito bom, mas o meu argumento não é o satisfatório, não se relaciona, ou eu jogo o repertório, coloco o argumento, mas não mostro onde tem um ponto de relação. Eu preciso apontar e deixar muito correto isso. Um projeto de texto bem composto, porque já é a competência 3, eu saber o que eu estou trabalhando, eu saber o meu objetivo, vou começar de tal ponto, chegar a tal ponto, eu quero convencer o meu leitor, e lembra que é um texto dissertativo, argumentativo, então eu preciso argumentar, eu não posso só expor. Às vezes a gente cai nessa falácia, eu vou apresentar uma ideia só, mas eu preciso discutir a ideia. Preciso aprofundar sempre e tomar cuidado com isso também. Como é um projeto de texto, ele tem que estar muito bem relacionado. Eu tenho que propor na tese e aí desenvolvendo os meus argumentos, e surge o ponto fundamental que é diferente dos outros vestibulares, a proposta de intervenção, que é a conclusão. Essa proposta de intervenção, ela tem que mostrar de alguma maneira que você dominou o assunto, consegue falar sobre o assunto a tal ponto de chegar numa intervenção real. Eu tenho que propor algo que possa ser realizado de fato. E aí eu tenho os elementos que eu não posso esquecer. Eu tenho o agente que vai fazer isso, a ação que vai ser feita, o meio modo, aí eu preciso de um efeito e, por fim, um detalhamento de algum desses itens. Eu preciso explicar, dar um detalhe a mais. E aí é o diferencial do Enem, né? Porque uma proposta de intervenção exige, no mínimo, uma compreensão adequada do assunto, não se perder nada dentro do processo. E aí é importante a leitura. A leitura e o domínio de todas as outras partes, não só de linguagens, mas de ciências humanas também, porque eu consigo dar mais embasamento para aquilo que está sendo transmitido no meu texto. E sempre optar por aquilo que você tem mais controle, às vezes, principalmente períodos. Optar por períodos mais simples, orações mais coordenadas, é mais fácil o encaixe, evitar muito que, às vezes a gente coloca muito que dentro da redação, está perdendo. Lembra que uma oração subordinada está presa a uma outra oração, eu coloco 3, 4 ques dentro de um mesmo parágrafo, fica confuso, perde fluência. O ele, muito comum aparecer ele, o ele é um elemento coesivo importante, desde que bem utilizado. Eu tenho outros pronomes, outras palavras que eu posso utilizar, tomar sempre esse cuidado. Elementos coesivos é aquele que dá fluência ao texto, amarra o texto,
vai alinhavar o texto e ao mesmo tempo vai dar fluência para o texto, organizando as ideias e apresentando isso para a banca, para que deixe tudo muito claro. Entendi. E sobre os textos motivacionais? Tudo bem a gente usar ele como repertório, tipo, usar só ele? Ou você recomenda a gente usar algum outro repertório além tipo de só os textos motivacionais, por exemplo? Tem que tomar muito cuidado com isso. Os textos motivacionais ou motivadores, eles servem para motivar a discussão. Não posso me fiar somente neles. Eu posso até parafrasear e usar algum exemplo, mas eu tenho que trazer um repertório seu, de domínio seu. Que aí vai evidenciar do aluno também a autoria. Ele precisa ter essa autoria. Ele precisa saber onde ele está querendo construir o texto dele, onde ele quer chegar com esse texto. Eu posso, então, até utilizar, mas eu tenho que trazer no meu parágrafo algo do meu ponto de vista dentro sobre aquela discussão. Porque isso é uma ênfase do Enem. Essa autoria tem que ser buscada sempre, a todo momento, dentro do Enem. Então, só se fiar nos textos motivadores não é um bom negócio. Eu preciso acrescentar sempre informações. E como já foi dito, a própria prova já fornece isso. Você vai ter na área de ciências humanas alguns autores que vão aparecer com texto, eu posso utilizar disso. A área de linguagens também, a parte de literatura, sempre vai aparecer algo que eu posso me valer disso para a construção de repertório. Se for algo muito específico, eu não tenho domínio prévio sobre isso. Isso é importante. E sempre manter a leitura em dia também, porque dados estatísticos, pesquisas, opiniões de especialistas, é sempre importante nisso. E lembrando que o Enem sempre vai trabalhar com assunto social, de cunho social. Então, vai estar na atualidade. Ainda que sejam assuntos específicos, são assuntos que estão em discussão na sociedade hoje. Então, não tem como a gente se negar à discussão. É importante você ter esse domínio, esse preparo, para pelo menos conseguir se posicionar em relação ao tema proposto. Bom, Raniel, você falou que no Enem os temas são de cunho social, né? Qual que é o seu palpite para o tema desse ano? Para esse ano, considerando as últimas aplicações, eu apostaria em 2 temas interessantes. Etário, questão de faixa etária, acho interessante, talvez seja um assunto bastante pertinente, ou talvez a questão do capacitismo, que ainda está muito em discussão e é algo bastante interessante e não está tão em foco. Ainda que sejam temas importantes, não é aquilo que está muito focado e talvez o pessoal já está mais preparado, mas são temas bastante pertinentes. Acredito que pode ser algo relacionado a isso. Entendi, gente. Então, muito obrigado por terem comparecido aqui. Vocês vestibulandos, fiquem ligados, não acabou ainda. E continuaremos com os próximos professores. Voltamos aqui agora com os nossos professores de Ciências Humanas. Estamos aqui com a professora Dani, professora de Geografia, a professora Miriam, professora de História, e o professor Thiago Santos, professor de Filosofia e Sociologia. Então, retomando o nosso bate-papo, Dani, o que o aluno precisa saber de Geografia na hora do Enem? É importante pensar, para analisar a prova de Geografia, no formato e na intenção da prova, né? Então, a prova do Enem, ela costuma, a gente tem um olhar de que a prova é bem democrática, né? Ela traz textos que vão contextualizar o tema para o aluno e é necessário o aluno ter essa capacidade de interpretação e ter a capacidade de olhar qual é a pergunta que está sendo feita ali, né? Então, o que acontece muitas vezes, né? Aí, de modo geral, para trazer uma visão para a prova de Ciências Humanas. O aluno às vezes lê a questão, lê as respostas, né? E aí tem 2 respostas que estão certas, isso acontece muito, né? E aí o aluno fica indeciso qual é a resposta que ele pode colocar ali e ele esquece de que ele precisa voltar na pergunta, né? Porque, gente, muitas vezes as 2 informações, as 2 questões estão trazendo respostas, informações certas sobre aquele conteúdo em questão. Só que só uma responde o que está sendo perguntado. Então é importante ter estratégia para começar, para fazer uma prova de Geografia e de Ciências Humanas de modo geral. Volta para o comando. Exatamente. Comando da questão. Então a gente tem que pensar que a prova do Enem é muito longa, né? Ela é cansativa, para além de uma prova conceitual, ela é uma prova de resistência, de certa forma. Então é importante ter essas estratégias para analisar a prova de Ciências Humanas, né? Em Geografia, em específico, para além da interpretação de textos, é essencial saber interpretar gráfico, saber interpretar mapa, tudo aquilo que a professora fica pegando no pé no dia a dia, né? E a gente acha que às vezes é dispensável. Enem adora essas ferramentas, adora a possibilidade de interpretação dessas ferramentas. Então tem que saber fazer esse tipo de análise para ir para o Enem. E o bom
do Enem é que muitas coisas, por exemplo, escala, cartografia, são assuntos que dá para usar em matemática também, né? O repertório da geografia, das ciências humanas de modo geral, pode ser usado na redação. Então tem link com outras partes das disciplinas, né? Com outras ciências que podem ser usados também para desenvolver aí a prova de modo geral. Acaba sendo muito multidisciplinar, né? Sim, totalmente. O Reniel comentou que, tipo, as perguntas, né, as questões, traz muito já sobre o tema da redação e o que vai precisar ser escrito Tanto ali. que já aconteceu muito isso em sala de aula, né? A gente debate algum assunto específico que é da geografia, questões ambientais, né? Que são muito pedidas em todos os vestibulares hoje em dia, inclusive no Enem, questão de população, migrações e afins. E aí são todas temáticas que podem ser pedidas aí numa redação, podem ser desenvolvidas em uma redação também. Então é importante ter esse discernimento também. Ah, entendi. E para você, Miriam, o que é importante, o que mais cai na parte de história no Enem? O que mais cai? Bom, na área de história, né, acho que assim, tá tudo meio que alinhado aqui, né, as nossas disciplinas. Para começar, também texto, todas as questões vai ter um texto base, né, um texto de apoio. É importante não ter preguiça de ler o texto, tá? Ter essa paciência, essa atenção ali na hora de ler o texto, o foco no enunciado, como a Dani disse. E assim, em história o que mais cai, né, Brasil Colônia. Então, só que sempre tentando promover um diálogo, né, entre a história, né, ali história geral e história do Brasil, da estrutura, da construção, né, da nossa nação, da discussão sobre escravidão, sobre tudo que aconteceu ali, mas sempre trazendo uma problematização também, né, pro tempo presente. Então, a história do tempo presente também costuma cair muito, discussões sobre patrimônio material, patrimônio imaterial, a relação entre tempo e memória. Então, tudo isso está presente no Enem, né? Ele tenta trazer a história para essa preocupação, com esse olhar. Então, Brasil Colônia, né, nesse sentido, cai. Idade Moderna também costuma cair bastante no Enem. Então, questões sobre o absolutismo, aí tem um link muito forte com filosofia, né? Se a gente pegar os filósofos contratualistas, né? Tem também os filósofos autores que reforçavam, né, essa questão do poder absoluto do rei. Então aí já entra num campo de política também, uma discussão mais voltada para a política, né? Tem uma questão que a gente também está vindo, né, nessa área, que tá costumando ser bastante comum, que é a questão entre democracia e autoritarismo, né? E aí rola esse resgate na história, né, dos movimentos autoritários, dos governos autoritários. Então, isso acho que tem um potencial aí, né, também para cair no Enem. Enfim, eu acho que é bastante isso. E tem a questão do século XX, né? Se a gente pensar o século XX em si, acho que essa é a dica, né? Para quem está pensando em dar uma revisão na história e tudo mais, revise o século XX, porque se a gente for pegar para estudar, tem muita coisa importante que aconteceu no século XX e que dá para fazer esse link com questões atuais, né? Até mesmo da área de geografia. Então, se a gente pensar, por exemplo, na guerra entre Israel e Palestina, né? Tentar voltar lá na criação do Estado de Israel, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Tentar rever isso, como que isso aconteceu. A criação da ONU, né, nesse contexto, os objetivos da ONU, que mais? A gente pode pegar também a questão da guerra da Rússia, Ucrânia, né, também recorrer à criação da OTAN, a Guerra Fria, que gera essa polarização que a gente também está vendo muito nos dias de hoje, né, essa polarização política. Então, eu diria que seria uma boa dica aí, dar uma retomada no século XX, né, nessas questões aí. Porque, então, pelo que você falou, o Enem gosta de ligar, tipo, problemas atuais com problemas que ocorreram mais antigamente, na antiguidade, entendi. E você recomenda estudar mais a parte de história do Brasil ou história geral? Tipo, às vezes o Enem gosta mais dessa parte de história do brasileiro ali. Então, história do Brasil eu acho ou que é meio mais. Tipo talvez, igual, eu acho que assim, pegue mais pro Enem, né?
principalmente em relação à nossa base, né, e de formação da nossa identidade. Então, o Enem ele gosta muito de recorrer à cultura indígena, né, ele vai trazer ali alguma questão da cultura indígena, alguma problematização em relação a isso, dos povos africanos, né, ele vai tentar resgatar alguma coisa ali desses povos, inclusive anterior à escravidão, talvez, né, se a gente for pensar ali na história da África, né, que constitui de fato a cultura dos povos africanos. O Enem gosta muito dessa vertente, assim, né? Sim. Então a gente percebe pelo tema das redações que são pedidas todos os anos, né? Tem esse cunho social, assim. Com certeza. Entendi. E aí tá tudo muito misturado. Tem questões que você fala, gente, isso aqui é uma questão de história, isso aqui é uma questão de filosofia, isso aqui é sociologia, o que é isso? Né? Então tá tudo relacionado e vocês precisam estar atentos. Eu diria para vocês darem uma estudada. Na verdade, vai depender de vocês, entendeu? Qual é o conteúdo que vocês têm mais dificuldade, que talvez vocês não dominem mais, né? Então, sei lá, se você tá precisando dar uma relembrada em Brasil Colônia, então retoma o Brasil Colônia, né? Se, não, de repente eu não sei muito bem aqui, século XX, fim de Segunda Guerra Mundial, não tô lembrando. Aí você retoma, então, esse conteúdo, né? Mas são esses, gente, que eu aposto assim no Enem, né? Brasil Colônia, Idade Moderna e século XX. Entendi. Eu acho. São geralmente os mais cobrados. Assim, você falou que pode trazer temas atuais. Nas matérias de vocês, você precisa ter um repertório, um grande repertório sobre conflitos, assim. conflitos atuais, acontecimentos atuais para poder responder. Vão ter questões? Ou é mais, tipo, por exemplo, na matéria de história vai ter mais Brasil Colônia, coisas Mais que crise já de 29, aconteceram? por exemplo. Olha, eu acho que vai ter mais questões baseadas ali num texto de apoio, porque o Enem também, ele não é tão conteudista, né? Ele não tem esse caráter tão conteudista. Geralmente a resposta vai estar ali naquele texto. É claro que ele vai te exigir um conhecimento prévio acerca do assunto, né? Para você, por exemplo, saber contextualizar. É importante estar sempre lendo também a legenda ali, né? A biografia de quem que é aquele texto, a fonte. Exato. De quem que é aquele texto também, porque aí isso pode ajudar também na hora. Mas geralmente a resposta vai estar ali, vai ser interpretativo também, entende? Ele não é tão conteudista. O caráter da prova é interpretativo. Né? Tem um colega nosso que comenta que mesmo em gramática, uma questão de gramática que vai cobrar pronome, tecnicamente é um assunto mais técnico, você vai ter um texto para você interpretar, voltar, ler de novo, entender todo o sentido ali para identificar o que está sendo pedido dentro da gramática. É uma prova toda interpretativa, assim, por mais que tenha exigência de repertório, você, com o apoio dos textos de apoio, enfim, vai interpretando. Entendi, Exatamente. perfeito. E agora você já começou a falar. Vai lá. Você- Eu fiz assim por causa do microfone. Você já começou a falar o que cai das suas matérias, né? Filosofia e Sociologia dentro do Enem. Estatisticamente falando, metade das questões de filosofia são filosofia antiga, filosofia moderna e a parte sobre ética e justiça. Então, filosofia antiga, pega os clássicos lá, desde o Sócrates, fundando a metafísica, passando por Platão e Aristóteles, idealismo e materialismo, né? Claro que pode cair ali os helenísticos, que falam sobre morte, sobre vida, sobre prazer, pode cair os pré-socráticos, que de alguma forma dialogam com entender a física, entender a natureza, como ela funciona e abre caminho porque seria a ciência moderna. Mas metade do conteúdo de filosofia é esse. Filosofia antiga, filosofia moderna resgata muito os contratualistas, os caras da filosofia política, desde Hobbes falando do contrato social, passando por Rousseau, o estado de natureza do homem, né, se o homem nasce bom, o Hobbes fala que nasce mal, o Locke vai falar que nasce nada, nasce neutro, nasce uma folha em branco. Então, é uma preocupação importante sobre entender as teorias políticas. O Montesquieu, falando da divisão dos 3 poderes, é algo que é recorrente no Enem. Né? Todo homem que detém o poder tende a abusar dele. Então, o que a gente faz? A gente divide em 3, legislativo, executivo e judiciário. Boa parte das democracias modernas que a gente conhece são divididas, dividem o poder assim, um fiscaliza o outro. Então, tá aí nesse eixo. E por fim, gosta-se bastante de ética e justiça. A ética você pode começar no Aristóteles, mas o Kant com a deontologia,
os utilitaristas como o Bentham, o Stuart Mills, e até falando sobre como problematizar a meritocracia atual, a gente tem o John Rawls, que fala sobre a diferença entre igualdade e equidade, né? Isso vem sendo bastante explorado nos últimos anos, tá? Claro, outras coisas vão cair também. Você vai ter filosofia alemã, filosofia política, mas que dialoga bastante com a moderna, né? Dentro da moderna, uma atenção especial para discussão, não, né? Mas para o diálogo entre empiristas e racionalistas, que resulta no surgimento da ciência, né, ali do Kant. Então, acho que fica dentro desse rol. Claro, a prova de filosofia vai demandar um repertório prévio dos conteúdos desses filósofos, sim, mas não cai muito história da filosofia, não. Né? O que tal filósofo falava, qual teoria, é mais raro. Tem um texto de apoio, às vezes, do próprio filósofo, mas o comando da questão vai te pedir para interpretar algo, e às vezes na interpretação de texto básica você consegue responder uma questão de filosofia. Interpreta bem texto quem lê mais, interpreta bem texto quem escreve mais, claro. Então, às vezes você não sabe nada de Nietzsche. Você não estudou, está no primeiro ano, no segundo não viu Nietzsche ainda, só que o texto do Nietzsche está lá, mas o comando pede uma coisa que você não precisa ter prévio conhecimento básico da genealogia dele, ou do super-homem, né, o Lieberman dele. Você vai lá e faz na interpretação de texto, né? No caso da sociologia, atenção para a sociologia brasileira. Porque assim, como a Miriam comentou em história, né, as questões do Enem de história tentam entender a formação do povo brasileiro, a formação do nosso povo atualmente. Pega história, relaciona com agora. Então, entender a formação do Brasil enquanto povo, como brasileiro, como identidade, nossas histórias econômicas e o que se resultou na nossa economia atual, passa muito pelos sociólogos da década de 20, 30 ali, Caio Prado, Sérgio Buarque, depois o da Mata, né? Caras que tentam entender o que é ser o brasileiro. Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes. Então é pegar a história para entender o hoje. Esses sociólogos vão muito interpretar isso. Estatisticamente falando, prova de sociologia do Enem, metade vai falar de identidade, de cultura e de formação cultural do Brasil. Praticamente metade das questões. Então, assim, não é também, como filosofia, uma prova que exige o conteúdo, o método do tal sociólogo. O que o Weber fala na Ética Protestante, o espírito do capitalismo? Pode até ter uma questão com esse texto, mas vai fazer uma pergunta sobre aquilo que a gente chama em sala dos conceitos sociológicos, né? Identidade, cultura, status social, o que é um estereótipo, o que é cultura erudita, o que é cultura popular, o que é cultura de massa, o que é indústria cultural. São mais os conceitos que foram desenvolvidos por esses sociólogos que são cobrados. E aí a gente cai muitas vezes na interpretação do texto. Lê o textinho, um texto que dialoga com história, com geografia, com atualidades, né? Tá atento, tá antenado, como a gente fala. Sim. Por mais que pareça clichê, é importantíssimo. A interseccionalidade, né, também. Perfeito. Eu acho que é forte, né, nessa questão. O movimento negro relacionado também à questão das mulheres, do feminismo. Então eu acho que são questões também que estão relacionadas aí, que é importante. Chega aos 25%, quase um quarto das questões de sociologia são de movimentos sociais. Exato. Movimento antirracista, movimento das mulheres, movimento indígena, movimento sem terra, isso tudo vai cair. Tanto que hoje em dia que é algo muito falado, né? Muito discutido, muito comentado. Então é algo muito importante. Mas... Pronto, fica no meio. Os dois falam, né? Os dois falam. Para conhecer a prova, nada melhor do que fazer a prova, né? Então, olhar as provas que foram desenvolvidas a partir de 2010, quando o Enem mudou de cara, assim, né? É um ponto bem importante para conhecer a prova, para ver como as questões podem ser linkadas com um textinho base, né? O quanto é necessário conhecer a pergunta para ir voltar no texto e procurar essa resposta, ver o que está sendo perguntado. Então, essa estratégia é feita a partir da relação que você estabelece com a prova. Então, ir lá, olhar a prova, ver como é que ela funciona, treinar um pouquinho antes de ir para a prova de ciências humanas. Não ter medo, né? Pega as provas do ano anterior e faz. Exatamente. E mete a cara. Eu acho que agora, nessa semana, é isso. Não tem como essencial. você ficar revendo conteúdos, assim, sabe? Sim. Isso você faz ao longo do ano, né? Ali na escola. Então agora é pegar a prova para fazer, para solucionar, sabe? Para ter esse contato com a prova, refazer questões de anos anteriores.
E assim, né, na última semana também, gente, é tranquilidade, eu acho, sabe? Se acalmar. É relaxar, sei lá, vai fazer um esporte, sabe? Não adianta você ficar bitolado. Não passar a madrugada jogando videogame, esquece. Descansar bastante. E é o que a Miriam e o Thiago falaram, né? Eles cobram muito esse contexto da disciplina em si, a parte conceitual, com a realidade, né? Com a atualidade. Então, por exemplo, questão ambiental, não fiz a prova, vai cair. Com certeza. Vai cair. Questões ambientais, relação com a agropecuária, problemas urbanos, tudo isso vai cair com certeza. Tá? Então são esses temas de vivência, né, que a gente consegue ver na realidade e aí a gente consegue relacionar com a parte conceitual de cada disciplina, né? Entendi. Então é isso, gente. Muito obrigado pelas dicas aí. Agradecemos imensamente a presença de vocês. A gente agradece. Obrigada, gente. Vocês são fofos. Obrigado, Thiago. Então é isso, gente. Fiquem ligados que ainda não acabou. Teremos mais dicas. E é isso. Muito obrigado. Bom, galera, voltamos agora com os nossos professores de linguagem, professor Roberto, professor de artes, professora Aline, professora de espanhol, e a nossa teacher Carol, professora de inglês. Exatamente. E, Roberto, nossa primeira pergunta vai direcionada a você. Quais são os assuntos mais recorrentes que caem em artes? Quais são suas dicas para na hora da prova? Bom, boa noite para todos. Boa noite. E é o seguinte, a arte é cultura. E como cultura envolve todas as disciplinas, a arte, ela hoje não é específica à prova. Ela é direcionada com matemática, com português, com história, que é a história da arte, né? Ou com geografia. Então, o que acontece? Que a pessoa que vai fazer qualquer exame, ela tem que ter uma bagagem cultural boa para poder responder aquelas questões direcionadas na sua área, ou exatas ou humanas que sejam, mas tem que ter a cultura ali. Então, o que acontece? O que envolve hoje a arte, na parte de arte, é a parte da arte moderna. Primeira coisa, contemporânea pega tudo. E é indo do presente para o passado, e não o contrário. Tá? Então, o que acontece? A arte contemporânea, depois volta nas vanguardas europeias, isso aplicado no Brasil, no mundo e no Brasil, tá? E depois, aí a gente vai entrar na parte brasileira, Nordeste, porque eles dão ênfase para o Nordeste. Depois vem cultura indígena, a formação, o significado dos rituais. E outra coisa é a cultura africana, as influências do português, do negro e do indígena na nossa formação. Isso aí, voltando ainda no passado, você vai ter que ter uma formação para saber que voltando no tempo, aí a gente vai chegar no estudo da obra de arte. A obra de arte atual, que às vezes ela está querendo contestar, mostrar também, denunciar. Sim. Agora, do passado não, ela queria mostrar um passado histórico, representar aquilo para uma geração futura. Bom, o que acontece? Nos quadros atuais, às vezes uma pintinha preta é uma obra de arte. Nos quadros do passado tem geometria envolvida, tem a parte matemática, o número φ, o estudo da perfeição está lá. Então, em cada lugar, isso aí são coisas que você... Mas a arte está envolvida com tudo? Tá. Física e matemática, física na parte sonora. Quando você está escutando uma música, você sabe o que foi, qual o instrumento, da onde vem o timbre e tal. Física, tá? Daí tem química. Reações químicas na arte com as tintas, como que elas... Eu vou restaurar uma obra de arte que a tinta era assim no século XV e hoje ela é diferente. Tem a ver com biologia? Tem a ver. Doenças, quando você vai estudar, você vai ver problemas circulatórios. Existem quadros que são representações de doenças da época. Lição de anatomia do Dr. Tope é um símbolo da medicina, um exemplo. Química, já falei. Biologia, matemática, já falei, número φ. E a linguagem, o português, falando a língua ali. Quando você está vendo, existe poema feito de palavras, né? Então, o poema é uma obra de arte. Ali tem um poema que forma um barquinho e lá começa com a letra B, B-A-R, B-A... É um poema, uma forma de arte. Tá? Então, a pessoa
tem uma bagagem artística boa, cultura artística, ela faz uma boa prova. Entendi. Tá? Até porque a arte acaba sendo, como se diz, tipo, muito disciplinar, né? Ela é multidisciplinar, tipo, não é aquilo ali focado, entendi. Encaixa em várias matérias. Não é só vou estudar isso porque eu gosto. Não. Se você souber isso, você vai se dar bem nas outras áreas. Entendi. É uma forma ótima. Entendi. E você tem alguma dica pro pessoal aí, tipo... Então, falei arte contemporânea. Deixa eu ver, eu marquei uma estatística que eu tenho que marcar, porque senão eu não vou lembrar. Tá. Peraí, eu marquei aqui, para vocês saberem o que é importante. Tem a porcentagem que cai. A arte moderna é 60%, eu tenho certeza. Então sempre cai pelo menos ali 1, 2 questões sobre arte moderna. Mas não direto. Entendi. Tá? Então você vê assim, geometricamente falando, a parte de equilíbrio, o que é simetria, simetria matemática, geometria. Então você envolve aquela questão, o cubismo, você vê que tem coisa ali. Então é assim que envolve. Deixa eu só colocar essa estatística para vocês, que eu não lembro. 60% é arte moderna. Sim. Os outros 40%, você divide as vanguardas europeias, vai voltando. 1% é arte rupestre. Quer dizer, quase nada. Aí vem Renascimento, que aumenta um pouquinho. Aí depois vem Barroco, Rococó e Neoclássico. Essa tem bastante. Barroco tem, inclusive, música, a parte de quadros de expressão, essa parte tem toda. O Barroco, o Rococó, a Neoclássico. Depois entra o Realismo. Aí começa depois do Realismo o Expressionismo e vem pós-expressionismo, começa as vanguardas. Então, tudo isso que eu falei até agora, vocês têm que pegar nesses 40% e imaginar. Quer dizer, você não vai dar, mas não quer dizer que eu não vou estudar. Tem que saber um pouquinho. Sim, um pouquinho de cada. O que quer dizer Renascença, o porquê que teve a Renascença, o que quer dizer isso hoje na parte... largaram um pouco a parte antiga para estudar, mas acontece o seguinte, se a gente não estudar a parte antiga da arte, a gente não consegue entender o presente nem o futuro. Sim. A dica para vocês é o seguinte, sejam cultos. Tá, perfeito. E para vocês duas, né, sobre a prova de espanhol e de inglês, eu queria perguntar como é a estrutura da prova, né? Como funciona a prova de inglês e de espanhol? Porque a gente sabe que a gente tem que escolher uma das duas, uma ou outra para poder fazer. Então, o aluno, quando ele faz, né, a inscrição dele no Enem, ele vai lá optar por inglês ou espanhol. Né? Essas são as 5 primeiras perguntas da prova, então elas abrem o caderno de linguagens, né? É uma prova de interpretação de texto, então a gente não vai ter uma pergunta, por exemplo, pedindo para classificar um tipo de oração em espanhol. Esse tipo de pergunta a gente não vai ter. A gente vai ter sempre um texto em língua estrangeira e a gente tem o enunciado em português e as alternativas em português também, né? Geralmente esses textos são bem variados, então a gente pode ter desde coisas mais comuns, como textos jornalísticos, mas a gente tem muito texto literário, a gente tem muita poesia, música, cartoon, tirinha. Estou esquecendo de algum amigo? Acho que não, né? Tem muita gente, cartaz, muita publicidade institucional. Então, por exemplo, uma publicidade do governo ou de alguma instituição do governo, alguma ONG. Então, tem muita propaganda institucional também. E acho que isso, né? O que a gente sempre fala dessa parte da estrutura é para os alunos tomarem cuidado na hora de passar para o gabarito. Entendi. Porque a prova, quando você abre o caderno de linguagens, você vai ver a prova de inglês, então as questões de número 1 a 5, e depois começam as questões de espanhol, de 1 a 5, né? Então, cuidado para não ser um desavisado, principalmente quando é a primeira que está fazendo, fazer as duas e passar as duas para o gabarito. Entendi. Tá? Então, lembra bem lá qual foi a sua opção, né? Aí, se a sua opção é a de inglês, faz as 5 de inglês, passa 5 de 1 a 5 para o gabarito, ignora aquela de espanhol, né? E se a sua opção for a de espanhol, ignora aquelas 5 primeiras de inglês, já passa direto para a parte de espanhol. Entendi, para não confundir, tá? Isso. E, gente, de vocês, quais são os temas mais recorrentes, assim, que mais caem? Tipo, os temas? Isso. A gente fez uma seleção porque isso acaba acontecendo nas duas disciplinas
né, nas duas línguas de forma bastante recorrente, né? Mas questões relacionadas à diversidade linguística, preconceito, a nossa impressão é que quanto mais o nosso aluno estiver antenado nas questões sociais, culturais, ligado nas aulas de atualidades, né, nos jornais, enfim, mais maior a possibilidade dele de se dar bem nas questões de língua estrangeira, porque elas todas vão caminhar por esses lugares, né? Então, questões de refugiados, questões de dinâmicas de poder sociais, né? Então, aqui entra questões como machismo, racismo, todas essas temáticas que têm um impacto social maior, elas aparecem nas provas de língua estrangeira com bastante recorrência. E aí em diversas plataformas, né? Como a Aline colocou, isso pode aparecer em cartoon, em tirinha, em uma reportagem, um trecho de uma notícia. E aí também vale a pena se atentar às nuances desses gêneros, né? Então, se é uma tirinha, se é um cartoon, a gente vai ter uma visão talvez um pouco mais irônica, uma crítica mais colocada ali. Se é uma notícia, a gente vai ter uma representação mais factual daquela questão, né, que está sendo discutida. Então, é importante estar atento muito não só às atualidades, mas a plataforma que está trazendo essa temática para vocês na prova. Entendi. Bom, vocês falaram que cai, mais as questões atuais e tudo mais, e vocês têm, então, algumas dicas, às vezes sites que a gente pode acompanhar, algumas dicas no geral, assim, para poder dar pra gente no momento da prova ali. Eu acho que vale a pena, assim, pensando em lugares para se informar, eu acho que vale a pena o aluno estar sempre atento ao que vem acontecendo. Óbvio que se a gente tem um fato que aconteceu semana passada, o aluno tem que ter consciência de que esse fato não vai cair no Enem no domingo, né? Mas, mesmo assim, tá ali entendendo essas dinâmicas do que acontece no mundo, né? Então, ler os jornais em língua estrangeira também é uma boa opção, né? Pelo menos dar uma mapeada ali no que está acontecendo, né? E de outras dicas a gente sempre recomenda, principalmente naquelas questões onde a gente tem um bloco de texto maior, de ler o enunciado e as alternativas antes de ler o texto, né, mesmo, porque aí o aluno já consegue fazer um mapeamento, né? Então, se o enunciado pede como determinada pessoa se sente, então ele pode estar ali prestando mais atenção nas palavras relacionadas com emoção, né? Entendi. Ele já vai meio que mapeando ali o que ele tem que fazer. Então, exatamente. Além de você entender o texto, eu falo entender no sentido de ter o conhecimento das palavras e a tradução. Você precisa ter um repertório grande sobre acontecimentos para poder responder as questões. Isso é uma coisa legal, assim, da gente refletir, né? Óbvio que o nosso conhecimento de mundo de vocês é importantíssimo na hora de fazer uma prova, principalmente uma prova como o Enem, que é uma prova que trata de muitos temas sociais, né? Mas a gente precisa sempre ficar atento àquilo que o enunciado está pedindo, né? Às vezes a gente acaba tendo uma alternativa que faz sentido de acordo com o nosso conhecimento de mundo. Poxa, eu sei que isso realmente acontece, mas não é isso que a alternativa está dizendo, que o enunciado está pedindo. Ou então, não é exatamente isso que o texto está dizendo também. Então, sempre se ater ao que o enunciado pede e ao que o texto diz, né? Óbvio que o nosso conhecimento de mundo é válido, né? Vai ser útil nesse momento, mas sempre se ater a isso. A gente lembra também de prestar atenção nas fontes, né? Então, ver se aquele texto foi publicado num jornal, se foi publicado, se vem ali embaixo falando que está presente num álbum musical, para a gente já ter uma diferença ali, isso daqui é uma canção, isso daqui não é uma poesia, né? Ou uma biografia, um texto literário, né? Bem importante. Para se sentir seguro também é uma boa dica destacar aquelas palavras que o aluno já conhece, né? Então eu vou passando ali pelo meu texto, lendo ele, eu, né, vou ali grifando aquilo que eu já sei, aquilo que eu tenho certeza. E nunca se desesperar se aparecer uma palavra que você nunca viu na vida na língua estrangeira, né? Um texto a gente não escreve com uma palavra, ele vai, né, ter todo o contexto. Então, ler todo esse contexto, né, e não ficar focado, né, naquela palavra que você desconhece a tradução, né, não
é uma maneira de não se desesperar. Até porque o Enem pode trazer, como já ouço em provas de espanhol, por exemplo, neologismos. Então, provavelmente, nenhum falante nativo da língua pode conhecer aquela palavra, né? A gente precisa aí ficar atento a isso. Entendi. Né? Bom, eu acho que é isso, então. Muito obrigado você aí que assistiu as nossas dicas para o Enem. E estudem, porque é realmente uma prova muito importante para a vida. E, bom, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Os professores, né, vocês vão estar lá na porta esperando todos nós, com diversos lanchinhos, né, para nossa preparação aí, tudo correr bem. Muito obrigado, gente, por ter comparecido aqui. Muito obrigado pelas dicas. Boa e é isso. sorte a todos. Obrigada, queridos. Muito obrigado. Boa prova. É isso. Até, se Deus quiser.